Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 22, de outubro de 2023. Vamos dar graças a Deus, por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que somos, por tudo que temos, E pedir a Ele, que nos visite em nossas residências, ou onde estivermos, e nos socorra nas nossas necessidades espirituais e também nas materiais, acrescentando a nossa fé, a nossa esperança, nos dando obediência à Tua palavra, à Sua palavra, nos dando sabedoria, inteligência, mansidão, humildade, discernimento das pessoas, das coisas, das eras, das situações, Que Ele também nos dê sinceridade, vigilância, irmãos? Todas as virtudes que devemos cultivar na nossa vida, Para imitarmos as virgens prudentes, Que ouvem a palavra e a põem em prática. E estão caminhando em direção à cidade Jerusalém Celestial, para serem arrebatadas, e participarem das bodas do Cordeiro, conforme a promessa do Senhor Jesus, para a sua igreja que será arrebatada. Amém, graças a Deus, Irmãos estão vendo aí o irmão Sivaldo, lá da Bahia, lá do Espírito Santo, Na verdade ele é mineiro, ele é de Minas Gerais, não me lembro qual é a cidade dele. Então, está aí narrando, o que aconteceu também, um pouco, ou mais do que aqui em Fortaleza, com os irmãos do passado, dando aí uma contribuição, à história da nossa unidade na fé, da nossa comunhão, no entendimento das Escrituras, no entendimento da igreja, Então nós estamos aí caminhando. Ele está narrando aí a caminhada dele até os dias de hoje, Certo? Então vamos ouvir aí. Algumas coisas eu já falei nos meus vídeos e ele está confirmando e dando outros detalhes, outras informações, Melhores, Inclusive. Queria fazer uma correção, porque em determinado momento aí eu falei nos 3 grandes líderes, que se separaram inicialmente da igreja lá, da denominação Restauração de Tudo, que foi o Juvenal, E eu disse que o Juvenal era do Rio de Janeiro. De fato, ele é do Rio de Janeiro, só que não é da cidade do Rio de Janeiro. Ele é da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, Na cidade do Rio de Janeiro é o Renato, E lá em São Paulo tem o Virgulino, que morava lá em São João da Boa Vista, e tem o Paulino, que mora lá em Santos, e o Paulino é casado com uma mulher, com uma irmã, digamos assim, ou uma ex-irmã, que eu não sei como é que eles estão, que é originária aqui do Ceará, lá de Crateús. Ela é irmã do irmão Renato de Crateús, que nós até falamos nele aí, certo? E nós vamos continuar aqui com o nosso vídeo, Nós estamos falando aqui dos entendimentos da eclésia, da igreja, a boa consciência nas Escrituras. Estamos falando aqui do capítulo 6, de Mateus, onde o Senhor Jesus está introduzindo,
as mudanças que ele está empreendendo, porque ele tem autoridade para isso. Para ele foi dada essa autoridade, né? Conforme ele disse, né? E vai repetir várias vezes. E aqui no capítulo 6 e 10 ele está ensinando aí a oração, e nós estamos vendo aí, né? É que a oração tem algumas características, né? Tem alguns pontos importantes, né? Conforme a gente já viu alguns, que ele fala, né? Na invocação ele está invocando o Pai, né? Ele não fala aqui que está invocando o Eié, está invocando Jeová, nem El, nem Deus, nem El Shaddai. Ele está invocando o Pai. E as orações dele, todas elas, são para o Pai, né? Então essa é a nossa invocação, né? E na oração tem, né, o perdão das culpas, não é isso? O pedido de perdão, né, das culpas, e o perdão aos que nos ofendem, né? Nós devemos ter sempre em mente, né? Perdoar as nossas ofensas e que ele perdoe as nossas ofensas e que nós perdoemos, né? Aqueles que nos ofendem, né? E que ele nos defenda da tentação, dos espíritos malignos que andam ao redor de nós, das nossas casas, né? Certo? Né? E ele coloca aí que o perdão é importante porque se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, também o Pai não nos perdoará, né? Então nós estamos levantando aí os pontos principais, né, das mudanças que o Senhor Jesus está fazendo, né, na lei de Moisés para implantar e efetivar a nova aliança, né? E aí um ponto importante aí que ele está falando é a oração, né? Certo? Porque ele aperfeiçoou, né, todos aqueles rituais que tinha na lei de Moisés, né? E aqueles rituais eram para quê? Para celebrar festas, para purificar, né, os pecados, perdão dos pecados. E ele está então colocando aqui a oração como o item principal, né, da nossa adoração e da nossa limpeza, né, de espírito e de mente. Aleluia, né? E aí a gente vai continuando aqui, né? Aí vamos passar aqui para o capítulo 13, né? E vamos ver aqui o que o Senhor Jesus está falando. Capítulo 13 de Mateus, né? Continuando aí com a nossa caminhadazinha, né? E no versículo 11, ele vai dizer o quê? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, né? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, né? E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, né? Então ele está colocando aqui, né? Que alguém perguntou para ele por que estava falando em parábola, porque assim o povo não ia entender, e aí ele disse que era para não entender mesmo, porque quem iria entender era só eles, ou a igreja, né? Então a igreja é a dona da verdade, nós vamos ver isso. Coluna e firmeza da verdade, como diz o Paulo, né? O apóstolo. Então a igreja é a dona da verdade, né? A igreja tem uma cabeça que é o Senhor Jesus, que é a mente de Cristo, né?
Então esse cabeça é quem comanda a igreja e quem dá o entendimento a ela. Vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.